Olá, estamos aqui com você, estudante da Rede Estadual de Educação, no podcast Go Future, que faz parte do projeto com o mesmo nome, Go Future, o futuro se faz agora. Está aqui ao meu lado o chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Educação, Luca Perdigão. Olá, Luca. Olá, Marclay, como é que tá? Bom dia a todos. Bom dia, Marcos. Também ao meu lado, o professor Marcos Coimbra, que tem formação superior na área de Educação Física e trabalha na Rede Estadual de Educação e desenvolve um trabalho de treinamento de jovens e adolescentes. Olá, Marcos. Olá, Marclay. Olá, Luca. Prazer estar com vocês. O Go Future vai trabalhar a formação integral do jovem, desde a sala de aula, desde a escola, até as decisões que impactam o futuro do local onde o jovem mora. Esse é a raiz do trabalho do Go Future, que é agora é o futuro é agora. Nesse bate-papo nós vamos falar sobre ele. Afinal, o que é o Go Future? Qual o objetivo e por que trabalhar a formação integral do jovem? Luca, como foi juntar um grupo e pensar nessa formação integral do jovem e por que o Go Future nasce agora em 2024? Olha, Marclay, para falar sobre o início desse projeto Go Future, dessa plataforma que a Secretaria inicia o ano de 2024, eu preciso contar um pouco também da minha própria história, porque, sem dúvida, eu fui um jovem que foi oportunizado através de ações que interligam essas pessoas chaves, na gestão pública. Então, entrei em 2019 na Secretaria de Estado da Educação, junto com você também, tivemos essa oportunidade de trabalharmos juntos logo ali no início de 2019, e nos foi oportunizado a desenvolver esse papel na gestão pública, um papel que muitas vezes havia um certo preconceito ali de que, poxa, um jovem consegue fazer a diferença na gestão pública, ele consegue ocupar esses espaços na gestão pública. Então, nós pensamos que o jovem, ele tem capacidade, ele tem essa responsabilidade, porque a gente acredita que exista, sim, uma geração que consegue fazer a diferença, uma geração que entende das tecnologias e consegue trazer esse desenvolvimento para a gestão pública. Então, pensando nisso, tive a oportunidade de conhecer o Marcos, nós tivemos também em reunião com o Wellington, nosso coordenador de juventudes, e a gente pensou, cara, vamos iniciar um projeto para que a gente consiga desenvolver esse jovem de uma maneira integral, fazendo um trabalho quase que ali mano a mano junto com esse jovem. Então, é nessa perspectiva que nasce o Go Future, é um trabalho que ele é realizado por meio de parcerias, Nós estamos aqui tanto quanto Secretaria de Educação, mas também a Secult já embarcou nesse projeto conosco. Temos certeza que outras pastas do governo também irão fazer parte. Então, acreditar, como você bem colocou, o mote do projeto é esse, o futuro é agora. E o futuro são com esses jovens da Rede Estadual de Educação. O professor Marcos trabalha com a formação e com o treinamento de jovens e adolescentes. Ô, professor, por que para o jovem o futuro é agora? Marclay e Luca, essa temática é muito interessante, Quando a gente começa a pensar e avaliar de fato a participação da juventude, se nós formos inclusive fazer um resgate histórico, nós vamos perceber que grandes partes dos movimentos históricos de grande relevância, de mudança social inclusive, eles se dão a partir da juventude. A juventude é a força motriz, São os jovens que eles têm uma força motriz, eles têm um vigor, eles têm os seus próprios dilemas, mas eles têm as suas próprias habilidades e a partir disso eles desenvolvem a capacidade de lidar com isso de maneira satisfatória. Então, quando nós pensamos sobre o poder da juventude na atualidade, nós estamos pensando numa configuração em que o governo, a pasta da Secretaria de Educação, a escola como um todo também, a sociedade valoriza essa fase tão importante da vida. Eu costumo dizer que a juventude é uma fase linda e extremamente importante da vida. Os jovens, eles têm habilidades muito claras e muito específicas e quando eles se tornam engajadores de situações, eles não se tornam apenas engajadores, eles se tornam mobilizadores. Então, é nessa perspectiva que nós começamos a sonhar e a lapidar essa ideia de pensar que o futuro, ele está logo ali, o futuro ele é agora, não é? Inclusive eu gosto de fazer aquela analogia, inclusive com a própria perspectiva da língua portuguesa, quando a gente vai estudar os tempos verbais, eu acho que é o futuro do presente que a gente está falando. A parada sobre o futuro do presente é pensar de que forma que nós estamos olhando para o futuro, mas o único acesso que nós temos referente ao futuro é o agora, é o presente.
O futuro, quando nós chegarmos lá, ele já vai se tornar um presente. Então, daí nós precisamos, no presente de agora, projetarmos o futuro, mas de maneira que nós possamos estabelecer fundamentos, bases, alicerces, ações e escolhas que, quando chegarmos no futuro e ele se tornar um presente também, nós tenhamos dito, olha, valeu a pena, deu certo, e daí, então, essa juventude, ela vai causar todo esse processo de mobilização, de engajamento e de transformação social. Os jovens, eles têm uma capacidade de aprendizado que possivelmente em outras fases da vida nós não teremos a mesma. Então, nós acreditando nessa perspectiva e nessa capacidade de aprendizado, o Go Future, então, ele nasce nessa perspectiva, nessa junção de forças, de mobilização, para ser essa plataforma que vai dar esse impulsionamento. Eu tenho pensado o Go Future, juntamente com o Luca e com os demais pares, com você e todos que estão sonhando juntos, é que a partir do Go Future é como se nós pegássemos essa juventude, essa faixa etária, esse recorte dentro da Secretaria de Educação, dentro das escolas da rede pública, e pensando, olha, nós vamos criar uma plataforma que vai pegar esses jovens, vai dar a eles elementos que são necessários para que eles possam ampliar as suas habilidades e serem impulsionados para um futuro, que na verdade é o futuro do presente, de maneira muito mais satisfatória, muito mais bem-sucedida. Luca, existe uma visão social de que existe a instituição, o governo, a prefeitura, o poder público, os poderes constituídos, e existe a juventude, como se um não pudesse andar lado a lado com o outro, ou se como se eles fossem concorrentes. Como o governo do Estado de Goiás e como o Go Future vai fazer para convergir as duas coisas? O que o governo vem fazendo e o que o Go Future vai fazer para convergir, para que o jovem também seja esse ator político que ele precisa ser para mudar o agora? Marclay, isso você colocou tudo. Realmente existe uma visão de que o jovem ele não pode estar lado a lado da gestão e a gestão não consegue alcançar essa juventude, né? E eu gosto muito de dar um passo atrás para a gente conseguir entender o que é essa visão. Na inauguração da Praça Universitária, ali na década de 90, salvo engano, o Iris Rezende, no discurso dele de inauguração, e está lá na placa de inauguração, disse que daquele momento eles já conseguiam antever o porvir, né, dessa força, da pujança do jovem. Então, nós temos esse mesmo mote, essa mesma visão. A partir de agora, a gente vai conseguir fazer, junto ao governo, que valoriza a juventude a ponto de, na sua reforma administrativa, criar uma coordenação específica, coordenação de juventudes, para trabalhar esse protagonismo juvenil, para trabalhar essa formação de lideranças. E aí, claro, o jovem que se identificar, sem dúvida, com um projeto político, que se identificar com um projeto de gestão pública, ele vai ter o Go Future como essa vitrine que vai impulsionar, como o Marcos bem colocou, ele a fazer talvez parte da gestão. Nós não fazemos nada sem parceria, isso é fato. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem feito é desconstruir essa ideia de que o jovem ele é irresponsável, de que o jovem ele não consegue gerir efetivamente tanto a sua vida pessoal como fazer parte de algo maior, né, com responsabilidade. Sim. Então a gente acredita que existe sim essa oportunidade. E aí nós precisamos ir então para a metodologia. Qual que será essa metodologia? Nós temos o Marcos aqui que é da área pedagógica. O Go Future ele tem uma gama de professores que estão inseridos nesse projeto, mas principalmente a partir do momento que a gente fizer o perfil desse jovem, traçar o perfil desse jovem, nós vamos saber como apoiá-lo. Então, nós temos um trabalho, primeiro, de identificação, né? Nós vamos trabalhar com esse diagnóstico do estudante, desse perfilamento e dizer, olha, esse cara aqui, ele consegue fazer parte, esse cara aqui consegue estar dentro da gestão. O que ele precisa agora, então, para estar fazendo parte? Olha, ele consegue ser um mobilizador do Go Future dentro da sua escola, ele consegue ser um agente que consegue estar conosco, por exemplo, transformando a sua realidade local. Eu quero colocar até aqui como exemplo, o Thierry é um estudante nosso lá do Goiânia Prates, e ele entrou em contato comigo falando o seguinte, Luca, com quem que eu falo na prefeitura para fazer uma alteração aqui na praça? Tem alguns brinquedos que eles estão um pouco em mau uso, e aí algumas crianças estão se machucando. Com quem que eu falo lá? Então você já tem um cara que ele tem uma visão de seguinte, cara, olha, eu conheço uma pessoa que talvez saiba me direcionar naquela situação que eu preciso. Então o Go Future é isso, essa união que vai trazer esse interesse que vem do jovem, e não é daqui de fora para dentro, mas de dentro para fora,
E aí, então, a gente conseguir reunir esses pares e dizer, olha, cara, o caminho é esse aqui, você consegue fazer essa transformação a partir disso, disso e disso. Então, é todo esse apoio mesmo com o jovem. O professor Marcos, se fala muito em protagonismo, né? Ah, protagonismo juvenil, tal. A rede estadual de educação fala isso facilmente. Mas, extrapolando, já que nós estamos fazendo um podcast, não vai ficar somente para a rede estadual de educação e somente para os estudantes da rede estadual. O que é ser protagonista? Legal. O Marclay, Luca, a gente precisa pensar juntamente com a moçada aí que está nos acompanhando acerca desse conceito de protagonismo, né? Protagonizar é chamar a atenção, começa por essa ideia, né? Protagonizar é estar à frente, é assumir uma posição de destaque. Mas para assumir uma posição de destaque, a gente precisa antes romper com a ideia de que maturidade está literalmente ligada à idade. Apesar das palavras se cruzarem, maturidade, ela ter uma relação com a idade, nós precisamos entender que a grande verdade é que a maturidade das pessoas, elas também se dão a partir das experiências que cada um deles desenvolve. Então, quando a gente começa a perceber esse processo de maturação e desse reconhecimento da juventude, nós vamos começar a dar a esses jovens, a esses adolescentes, elementos e ferramentas para que eles possam desenvolver esse verdadeiro protagonismo. O protagonismo, ele começa primeiro com esse processo diagnóstico, de reconhecimento e de validação. Cara, a juventude é uma fase importante da vida. Segundo, a partir desse reconhecimento, nós precisamos reconhecer que existem multifacetas, multi-habilidades, né? Tem um autor de Harvard chamado Howard Gardner que ele diz o seguinte: a teoria das inteligências múltiplas, ele desenha e ele defende a ideia e a tese de que todos nós, seres humanos, nós somos dotados de múltiplas habilidades. Só que tem alguns que têm habilidades mais específicas. Alguns vão ter habilidade físico-matemática, outros vão ter habilidade espacial, outros vão ter habilidade de comunicação, outros vão ter habilidade corporal. Então, quando eu penso no protagonismo juvenil, eu começo primeiro identificando que existe uma gama grande de habilidades. E quais são as habilidades que são as certeiras? Todas elas são. Então eu começo a romper com a ideia de que somente quem fala bem tem uma boa habilidade, somente quem tem uma boa escrita. Não. Nós começamos a identificar as várias formas de habilidades e a partir disso nós vamos criar ferramentas que possam ajudar nesse processo de maturação dessas habilidades, de desenvolvimento dessas habilidades, de reconhecimento delas. Então, dentro do GoFilter, nós queremos criar justamente esse ambiente de maturação. Esse ambiente que nós vamos fornecer para esses estudantes, dos mais diversos que sejam, para que eles protagonizem a partir da arte, para que alguns protagonizem, por exemplo, a partir da pintura, da escrita, a partir do canto, a partir de uma Olimpíada de Matemática. Por que não nós olharmos para esses estudantes que querem estar engajados conosco e fornecer a eles elementos e ferramentas para que eles se tornem protagonistas nessas habilidades, nessa zona de genialidade? Para ser protagonista, precisa identificar, eu tenho uma zona de genialidade. E nós temos acreditado, nós somos entusiastas da ideia de que todo e qualquer jovem, ele tem uma zona de genialidade. E ele pode protagonizar a partir daquilo. Provas sociais têm apontado que a geração que nós temos hoje é a geração mais engajada com causas sociais da história, a geração de jovens. Não é difícil nós engajarmos os jovens com as causas sociais, mas eu brinco e digo o seguinte, sabe como que ele vai começar sendo protagonista? Ele começa engajando com a causa social dentro da sua própria casa. Né? Eu começo a dizer o seguinte, é fácil dizer para a juventude atual, vamos mudar o mundo. Cara, comece mudando o mundo, mudando o seu mundo, comece arrumando a sua cama, a sua casa, comece arrumando o seu canto de estudo, comece arrumando o seu mundo na sua relação com seus professores em sala de aula, com seus colegas, com seus pares, e a partir disso ele vai começar a protagonizar ações que aparentemente não são tão comuns e ele começa a gerar uma grande mobilização, uma grande mudança no contexto que ele está inserido. Luca, você é jovem, 25 anos, como o jovem pode ocupar o seu espaço dentro do poder público para orientar as políticas públicas? E já te adianto também uma outra pergunta, como vai ser o lançamento do GoFilter, que vamos ter uma manhã de eventos de lançamento do GoFilter? Bom, a gente, como o Marcos colocou, cara, a gente está sonhando esse projeto, essa plataforma, e é muito bacana ver o quanto o projeto tem feito sentido para a juventude e principalmente para esses parceiros, né? Então, partindo primeiro da última pergunta, nós vamos ter no dia 2, então, esse evento de lançamento, esse evento de impacto do GoFilter, realmente lançando ele com algumas escolas piloto aqui em Goiânia. E aí a gente coloca, Marclay, até como elemento aqui,
para os nossos gestores, né, e demais parceiros da rede entenderem. A gente sempre parte de qualquer política pública, de qualquer projeto na secretaria, de algo que se tenha um piloto, que se tenha uma métrica e que se saiba, principalmente, corrigir durante a rota aquilo que não tem feito sentido, aquilo que não tem surgido resultado. Então, a gente selecionou diferentes perfis de gestores aqui de Goiânia, né, e chegamos, então, a um número de 6 escolas. Essas 6 escolas, elas são diferentes, então, tanto de localização como de perfil de gestão. Então, nós temos algumas escolas que já trabalham com jovem, elas já têm essa pegada do protagonismo juvenil. Então, mas também nós estamos trazendo escolas que estão com novos gestores que ainda não têm essa visão, talvez, formada sobre o protagonismo juvenil. Então, dentro desse raio de escolas, nós vamos ter esse evento de impacto. E aí, colocando muito claro como a gente tem entendido, essa mudança, essa adesão ao projeto, ela parte de dentro para fora, ou seja, é o jovem que vai atrás do projeto, é o jovem que vai estar nesse evento de lançamento e vai entender assim, cara, esse projeto faz sentido para mim, eu quero me cadastrar e quero fazer parte dessa rede. E então, nós vamos ter toda essa metodologia, como o Marcos tem colocado, à disposição desses jovens. E aí, voltando à sua primeira pergunta, como que o jovem pode fazer a diferença e orientar políticas públicas? Sou, como eu sempre digo, cara, sou eternamente grato à secretária Fátima por ter oportunizado essa chance de estar à frente ali da chefia de gabinete, que agora, em 2024, completam ali quase 3 anos à frente da chefia de gabinete em específico. E a primeira coisa é entender qual é o meu papel, né? Durante muito tempo, quando a gente é jovem, a gente fica sem saber ali qual é o meu local no mundo. Cara, o que eu gosto de fazer, qual que é a minha ideia? Mas então, a partir desse momento, quando eu entrei ali na chefia de gabinete, cara, fez todo sentido para mim fazer essas pontes, estabelecer essas conexões, tanto de pessoas, mas como também de equipes ali dentro da secretaria, orientando o processo, fazendo esse meio de campo. Falei, cara, esse é meu local, isso faz sentido para mim. E a partir daí eu comecei então a me dedicar. Sem dúvida a gente traz para a gente alguns exemplos de pessoas que já ocuparam esses espaços, estratégias que elas desenvolveram, e a gente vai trazendo conforme a nossa personalidade. Mas se eu fosse conseguir resumir, né, como que o jovem pode fazer parte da gestão pública e orientar políticas públicas, é a partir de acreditar. Ele precisa acreditar que a gestão pública, ela transforma vidas. Ele precisa acreditar que a força que move ele, que o porquê dele estar ali à frente da gestão é para transformar vidas e servir, né? Como o Leandro Carnal coloca, né? Quanto maior o seu cargo, mais pessoas você serve. Então essa é a visão que eu acho que o jovem ele precisa ter. E se ele tem essa visão, sem dúvida, o Go Future vai ser uma ferramenta que vai colocar ele a uma vitrine, então, para poder ocupar esses espaços também. Certo, Luca, Marcos, obrigado. Terminamos aqui a primeira edição do Go Futurecast, né, que é o podcast do Go Future. Temos já uma outra edição, onde vamos tratar especificamente sobre ações na rede estadual de educação. O Go Futurecast é produzido aqui e toda a equipe do Centro de Mídias do Goiastec, que é educação mediada por tecnologia, que está impactando aí o estado de Goiás, está fazendo várias pessoas que já são formadas pelo Goiastec, já chegaram à universidade, ou seja, bem comandado aí pela Denise, pelo Hugo, por toda a parte técnica, toda a equipe que está aí nos apoiando. É muito bom falar sobre educação, é muito bom falar sobre juventude e é muito bom que o jovem acredite que o futuro é agora. Luca, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Cara, só temos a agradecer, Marclay, obrigado por essa mediação, obrigado equipe do Goiastec por estar apoiando o Futurecast, né? Gostei do nome e, sem dúvida, é o início de um grande trabalho. Marcos, obrigado também, nos vemos mais vezes. Nos veremos, Marclay, obrigado, Luca, obrigado, pessoal aí. Essa junção entre formação, educação, juventude e novas tecnologias é sucesso garantido, né? Sim, sim. Bora. Esse foi o Go Futurecast, a formação integral do jovem. O futuro é agora. Estamos aqui à disposição. Procure-nos nas redes sociais. Entre em contato com a Coordenação de Juventudes da Secretaria de Estado da Educação. Estamos à disposição para trabalhar com vocês. Este é um ano importante, onde as mudanças precisam acontecer. Todo início de ano é uma nova página na nossa vida e precisamos, sim, assumir o protagonismo disto.